aula de hoje, nós vamos falar sobre uma figura central dentro da mediação, o mediador. E afinal, quem que pode ser mediador? E existe diferença entre o mediador judicial e o mediador extrajudicial? Quais são os requisitos e o que acontece quando existe alguma circunstância que compromete a imparcialidade daquela pessoa que foi escolhida para conduzir uma sessão de mediação? Tudo isso a gente vai ver hoje, nessa aula. Nós vamos começar pelo ponto mais básico, talvez, que é o conceito, né? Mediador. O que é o mediador? Ele é o terceiro, né? A terceira pessoa que conduz o procedimento de comunicação entre as partes, buscando facilitar o entendimento e o consenso entre elas, sem, contudo, decidir o conflito no lugar delas. Portanto, o mediador não é um juiz, muito menos advogado de nenhuma das partes. Ele é simplesmente alguém que está ali para ajudar a encontrar uma solução e não para dizer qual solução deve ser adotada. Sua função é facilitar o diálogo das partes. E aí a legislação ela estabelece regras diferentes para a mediação judicial e para a mediação extrajudicial. Inicialmente, falando de mediação extrajudicial, a regra é bastante aberta. Pode atuar como mediador extrajudicial qualquer pessoa que seja considerada capaz, desde que tenha confiança das partes e seja capacitada para fazer mediação. E aí existe um detalhe muito importante. A pessoa, o mediador extrajudicial, ele não precisa integrar conselho profissional, ele não precisa integrar entidade de classe ou uma associação específica para atuar como mediador extrajudicial. Isso está na lei, é previsto em lei. Significa que em uma mediação privada, as próprias partes possuem ampla liberdade para escolher quem vai exercer essa função, claro que estando presentes os requisitos legais. Então imagine, por exemplo, que existem duas empresas que possuem uma relação comercial e aí, dentro dessa relação comercial, elas decidem resolver um conflito surgido por meio da mediação. E aí elas podem escolher um profissional que considerem preparado e que ambas confiem. A lógica é justamente prestigiar a autonomia das partes. Na mediação judicial, por outro lado, os requisitos são mais específicos, né? A pessoa, ela, além de precisar ser capaz, ela tem que possuir graduação há pelo menos 2 anos em curso de ensino superior reconhecido pelo MEC e ter obtido uma capacitação específica em instituição ou escola de formação de mediadores, reconhecido inclusive pelo INFAM ou pelos tribunais, sempre observados os requisitos mínimos que são estabelecidos pelo nosso CNJ, Conselho Nacional de Justiça, e também pelo Ministério da Justiça, também requisitos esses previstos em lei. Percebam, portanto, a diferença. Para o mediador extrajudicial, a legislação não exige formação superior específica, nem mesmo inscrição em conselho profissional. Já para o mediador judicial, existe uma exigência de graduação e de capacitação específica. Isso é importante porque existe uma ideia equivocada de que somente advogados podem ser mediadores. E não é assim. A mediação ela é uma atividade considerada interdisciplinar. Ou seja, o mediador pode ter formação em direito ou psicologia, administração, serviço social, engenharia, matemática, diversas outras áreas, desde que, no caso da mediação judicial, cumpra os requisitos legais de formação e capacitação. E isso faz bastante sentido, né? Porque os conflitos humanos, eles não são exclusivamente jurídicos. Um conflito familiar, por exemplo, pode envolver aspectos jurídicos, emocionais, financeiros, psicológicos, sociais. Portanto, ter profissionais com diferentes formações pode muito bem contribuir para uma compreensão mais ampla desses conflitos. Mas conhecimento técnico sozinho não basta, não vai bastar. Porque o mediador ele precisa desenvolver competências específicas para conduzir o processo de comunicação na mediação. Então ele precisa saber ouvir, ele precisa formular perguntas adequadas, ele tem que compreender a dinâmica do conflito, ele precisa saber administrar momentos de tensão. Ele precisa preservar a imparcialidade e, principalmente, ele precisa compreender os limites da atuação dele. E aí agora a gente chega a uma questão de extrema importância,
impedimento e suspeição. A lei de mediação estabelece que se aplicam ao mediador as mesmas hipóteses legais de impedimento e de suspeição que são aplicáveis ao juiz de direito. Então, além disso, existe um dever específico de revelação. Antes de aceitar a função de mediador, o mediador ele deve informar as partes qualquer fato ou circunstância que possa gerar uma dúvida justificada sobre sua imparcialidade. Informação essa descrita na lei. E por que isso é tão importante? Porque a confiança no mediador é uma condição essencial para viabilizar, para oportunizar, para tornar a mediação possível. Imagine que o mediador seja irmão de uma das partes. Mesmo que ele diga que vai conseguir permanecer imparcial, existe uma circunstância objetiva que compromete a confiança no procedimento. Nesse caso, não basta simplesmente dizer: eu consigo ser imparcial, eu vou ser justo, eu vou ser neutro. A questão é muito anterior a isso. Existe uma circunstância que pode comprometer a aparência, a confiança na imparcialidade. Se existir essa circunstância que comprometa, ela precisa ser revelada. E a situação deve ser analisada conforme as regras aplicáveis. Outro exemplo. Imagine que o mediador ele tenha prestado anteriormente assessoria jurídica para uma das partes justamente sobre aquele conflito. É evidente que existe uma circunstância que precisa ser revelada. O mediador ele não pode simplesmente esconder essa informação e esperar que ninguém perceba. A imparcialidade ela não é apenas uma qualidade, digamos, subjetiva. Ela também precisa ser percebida pelas partes. As partes têm direito de saber o que está acontecendo. E aqui a gente pode fazer uma distinção didática entre impedimento e suspeição. O que é impedimento? O impedimento está relacionado a questões objetivas, situações objetivas previstas em lei, nas quais existe uma circunstância concreta que compromete a possibilidade de atuação daquela terceira pessoa. E a suspeição, por sua vez, está relacionada a circunstâncias que podem gerar dúvida, gera dúvida sobre imparcialidade, como determinadas relações pessoais ou interesses que possam comprometer a confiança das partes. A consequência prática é muito importante. Sugiro que vejam um artigo específico que trata da suspeição e impedimento. Mas a consequência é: o mediador não deve esperar que uma das partes descubra posteriormente uma circunstância que poderia ter sido revelada desde o início. Tá? Então existe um dever de transparência muito forte, que se o mediador ele percebe uma situação que pode gerar dúvida justificada sobre sua imparcialidade, ele deve comunicar de imediato. E as partes, claro, elas podem recusá-lo. E isso não protege apenas as partes, mas também o próprio mediador e, claro, a legitimidade do procedimento. Existe ainda uma regra muito importante depois que a mediação termina. O mediador ele fica impedido pelo prazo de 1 ano contado do término da última audiência em que ele atuou, de assessorar, de representar ou de patrocinar o interesse de quaisquer das partes. Então essa regra ela evita que o mediador ele utilize a posição de confiança que ele ocupou durante a sessão de mediação ou as sessões de mediação para posteriormente atuar profissionalmente em favor de uma das pessoas envolvidas na mediação. Mais uma informação contida na lei. Então imagine que um advogado ele atue como mediador em um conflito entre duas pessoas. Terminada a mediação, ele não pode simplesmente passar a representar uma delas naquele mesmo contexto durante esse período de 1 ano. A função exercida na mediação, ela exige independência. E tem ainda uma outra proibição importante, que é que o mediador ele não pode atuar nem como árbitro, nem funcionar como testemunha em processos judiciais ou arbitrais relacionados ao conflito em que ele tem atuado como mediador. Isso é muito óbvio e também está previsto em lei. E faz todo sentido. Durante uma mediação, as partes elas podem
revelar informações, elas podem apresentar preocupações, discutir possibilidades que não necessariamente seriam expostas em um processo judicial. Se o mediador ele pudesse posteriormente atuar como testemunha, haveria um enorme comprometimento da confiança e, claro, da confidencialidade do procedimento. Por isso, a separação de funções é fundamental. Quem atuou como mediador não deve jamais transformar aquilo que conheceu durante a sessão de mediação em um instrumento de atuação contra qualquer das partes que tenha participado da mediação. E ainda existe uma questão importante sobre o exercício da função dentro do Poder Judiciário. Os tribunais, eles mantêm cadastros de mediadores judiciais, né, que sejam habilitados e autorizados a atuar na mediação judicial. A inscrição nesse cadastro é requerida pelo interessado, né, ao tribunal competente, conforme a regulamentação aplicável. Está em lei. O Código de Processo Civil, ele também estabelece que quando existe impedimento, o mediador ele deve comunicar imediatamente a situação e deixar de atuar naquele procedimento, permitindo que seja realizada uma nova distribuição para outro mediador no caso. Se a causa do impedimento for descoberta depois que o procedimento já começou, a atividade ela deve ser interrompida e deve ser providenciada a substituição do mediador. Também informação contida em lei. E isso demonstra que o impedimento e a suspeição não são meras formalidades. Elas vão se tratar de mecanismos de proteção da própria mediação. Porque pensem no seguinte, se uma das partes acredita que o mediador está favorecendo a outra, a confiança desaparece. E sem confiança, fica muito mais difícil existir comunicação aberta. Sem comunicação aberta, a mediação ela perde grande parte da sua razão de existir, da sua razão de ser, na realidade. Então, por isso nós podemos dizer que a figura do mediador ela é construída sobre 3 pilares fundamentais. Competência, já falamos sobre isso nas últimas aulas, imparcialidade e confiança. Competência para saber conduzir o procedimento, imparcialidade para não assumir o lugar de nenhuma das partes e confiança, claro, para que os envolvidos possam participar efetivamente da construção da solução. E existe uma última questão que eu gostaria de destacar, é que ser mediador não significa ser uma pessoa que consegue resolver conflitos. Significa ser uma pessoa capaz de criar condições para que os próprios envolvidos possam lidar com o conflito. Essa diferença é enorme. O mediador, ele não precisa ter a resposta. Ele precisa saber conduzir o processo que permite às partes encontrarem suas próprias respostas. E é por isso que o mediador, ele não pode se comportar como um juiz, como um árbitro, porque ele não julga. Ele não pode se comportar como um advogado de uma das partes, porque ele não as representa. E, claro, ele também não deve assumir o papel de terapeuta, porque a mediação jamais vai se tratar de uma psicoterapia. O mediador, ele vai ocupar um lugar próprio. Ele é um terceiro imparcial, tecnicamente capacitado. Ele é responsável por facilitar a comunicação e preservar as condições necessárias para que as próprias partes possam, de maneira efetiva, autônoma, informada, consciente e espontânea, construir uma solução. E quanto mais a gente compreende essa função, mais a gente percebe que o mediador ele não é protagonista da mediação. Os protagonistas são as próprias partes. O mediador só cria condições para que elas consigam voltar a ocupar esse espaço, a ocupar esse lugar. Obrigado.